Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ama o teu Elohim, Adonai, com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força e todo o teu ser. E ensina aos teus filhos a Torá, a instrução de Yahweh, em todas as gerações. Bashem Yeshua, amém, amém e amém. Quem me dera que terminasse os ímpios, ó Deus. Então as pessoas inescrupulosas e sanguinárias se afastariam de mim. Diga, Júlio. Pessoas que, com má intenção, pronunciam o teu nome, tomando em vão como inimigos teus. Olha que interessante, né? Salmista aqui, né? Salmo 139. Que me dera que exterminasse os ímpios, ó Deus. Então, as pessoas inescrupulosas e sanguinárias se afastaram de mim. Tá aí? Tá. Rapidinho. Quem me dera exterminasse os ímpios, ó Yahweh. Então as pessoas inescrupulosas e sanguinárias se afastariam de mim, né? Se exterminasse os ímpios, não estaria perto dele. Pessoas, olha que interessante, olha quem são os ímpios, tá? Presta atenção, quem são os ímpios, que ele está falando aqui que era bom que o Eterno exterminasse. Pessoas que, com má intenção, pronunciam o teu nome. Olha que interessante, né? Tomando em vão como inimigos teus. E aqui você vê algo interessante. Você vê que ele fala que o ímpio aqui são pessoas que estão no meio do povo de Deus, usando o nome do Eterno com má intenção, né? E são aqueles que se dizem ser povo do Eterno. Olha que interessante, né? Muito forte isso. Senhor, como não odiar aqueles que te odeiam? Como não odiar aqueles que te odeiam? Como não abandonar os que se levantam contra ti? Aí tem uma passagem que Yeshua diz assim, ó, vocês têm que amar, né? Vocês têm que amar quem odeia vocês, né? Ele diz assim, inclusive no texto ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito, né? Ame ao teu próximo e odeie o teu inimigo, né? Então, como é que a gente vai determinar quem é o inimigo? Naquele período, o pensamento é diferente de hoje, tá? Você vai ver hoje o pessoal considera inimigo uns aos outros, por exemplo, uma pessoa de uma torcida organizada rival, né? Ou seja, a humanidade sempre quer guerra, lutar, bater em outro, massacrar o outro, e aí, por não ter essas guerras para isso, né, para a pessoa extravasar, né, esses homens maus e ímpios, extravasar aquela ira deles, tem as torcidas organizadas, né? E aí, um considera o outro inimigo ao ponto de querer matar por causa de time de futebol, né? Só que Yeshua, naquele pensamento daquela época, tá? Que é o pensamento correto até hoje, não mudou nada. O problema foi que nós fomos doutrinados em outra cultura e os entendimentos do que é amar a Deus, odiar a Deus, amar o próximo, odiar o próximo, é que foram modificados, né? A gente vai para uma escola, senta numa carteira, a professora tem um globo em cima do birô, né? E aí a gente aprende que aquilo que ela está passando é a verdade. E os nossos pais dizem assim, olha, vão e respeita a professora, porque ela sabe muito. Ela vai fazer você doutor, né? E aí as crianças já vão com a guarda baixa, né? Para uma pessoa e termina aprendendo muitas coisas que não são verdade. E às vezes a culpa não é nem da professora, né? Ela já é uma criança que foi doutrinada da mesma forma que cresceu, né? E ela aprendeu aquilo e ela passa aquilo como verdade, ok?
Mas lembre-se, na época desse texto, odiar a Deus, né, é o oposto de amar. E a gente vê que muitas vezes o próprio Eterno diz, ó, eu sou aquele que visito a iniquidade dos pais nos filhos daqueles que me odeiam até a 4ª geração. Porém, eu visito 1000 gerações daqueles que me amam, obedecendo meus mandamentos. Olha que interessante, o que é amar, né? Aí, nesse contexto aqui, as pessoas lêem hoje, tirando do contexto da época, né? Tem que ler dentro do contexto de quem está escrevendo. Então, quem está escrevendo esse salmo aqui, ele queria passar que a pessoa que odeia a Deus é justamente aquela que usa o nome dele com má intenção, né? Quebrando um mandamento muito importante, que é não usarás o meu nome em falsidade. Por isso que você vê aqui má intenção, não é vão, tá? Até a tradução diz está errada também. Não é em vão, é em falsidade, tá? É justamente o que ele está tentando passar aqui, versículo 19 e 20, são os ímpios que usam o nome do Eterno com má intenção, com o propósito de tirar proveito das pessoas, e assim vai, né? Que é o versículo 20. Pessoas com má intenção pronunciam o teu nome, tomando em falsidade, né? Como teus inimigos, né? Ou seja, já quebrou um mandamento. Quando ele quebra um mandamento, ele se torna adversário do Eterno. Ou seja, inimigo, adversário em hebraico. Só que ele não coloca dessa forma, né? Para que você não entenda o que é amar a Deus. Se você entender o que é odiar o Eterno nesse contexto aqui, né, do salmista, você vai saber o que é amar o Eterno. É só inverter o oposto de odiar. O que é odiar? Desobedecer. Quebrar um dos mandamentos ali da tábua dos 10 mandamentos, não usar o nome do Eterno em falsidade, né? Então, se você não usa o nome do Eterno em falsidade, você é amigo de Deus e não inimigo de Deus, adversário, Satanás, né? Isso é o contexto que está no Salmo para a gente poder entender o que Davi queria passar, tá? Não é trazer o contexto do Salmo de Davi para hoje e querer entender como a gente vive o mundo hoje. É muito diferente os contextos, tá? Versículo 21, vou ler de novo. Senhor, como não odiar aqueles que te odeiam, né? Por isso que Yeshua diz, vocês ouviram que os mais velhos dizem, odeie o seu inimigo e ame o seu próximo. Aí Yeshua diz assim, porém eu vos digo, amar quem ama vocês, até os pagãos faz isso, né? Vocês têm que amar quem odeia vocês, né? E aí é que tá, amar quem odeia vocês. Isso quer dizer, no contexto hoje, as pessoas não conseguem entender, né? Se você for com a mente destruída, ele pensa até em ter relações sexuais com uma pessoa que odeia ela, né? Ou você for com uma mente menos doente, ela vai pensar o quê? Ah, eu vou fazer o bem a quem me quer o mal, né? Eu vou dar dinheiro, eu vou dar comida. Não é isso. O que Yeshua está querendo dizer é que aquele que não obedece os mandamentos de Deus, que não ama a Deus, também termina sendo inimigo seu, porque você ama a Deus, você obedece. Então, é aquela questão. Eu estou numa casa, entenda. Veja só, o que eu quero mostrar com relação a isso. Eu estou numa casa e moro com uma família. Muitos irmãos passam por isso aqui, tá? E aí a família inteira não se converteu ao Deus de Israel, não entendeu a palavra e nem quer entender. E aí come carne de porco. E só tem uma pessoa dentro da casa que entendeu a palavra de Deus e não quer comer carne de porco, não quer tocar em nada da carne de porco porque fica impuro, né? Então, quem são os adversários dessa pessoa? São as pessoas da própria casa, né? Olha que interessante. Quem é o inimigo? Porque a pessoa única, sozinha dentro de uma família, ela faz de tudo para não tocar carne de porco, para não comprar, ou seja, é uma guerra. Por quê? Porque ela ama Deus e demonstra isso obedecendo os mandamentos. Já os outros não.
através da desobediência dos mandamentos, mostra algo que elas têm dentro dela. Muitas vezes elas nem entendem isso, mas através dessas obras elas demonstram que odeia ao Eterno. São adversários do Eterno. Então, se eles são adversários do Eterno, terminam sendo adversários daqueles que amam o Eterno. Tá? Olha que interessante. E aí, o que é que Yeshua instrui? Então eu vou brigar com essas pessoas, vou ficar inimigo, não vou mais falar? Não. Yeshua instrui que você deve amar o seu inimigo, o seu adversário, como? Instruindo a ele no evangelho correto em obedecer a Deus. Muitas pessoas não vão querer ou até mesmo vão desprezar o amor do Eterno para com elas, através da tua vida. Você vai demonstrar amor a ela, trazendo a instrução correta, mostrando o que o Deus de Israel quer para a vida dela, mas ela vai rejeitar. E quando ela rejeita, ela não está rejeitando você, ela está rejeitando o próprio Eterno, do mesmo jeito que lá aconteceu com Moisés. 2 minutinhos, já volto, tá? Shalom. Chegou um cliente. Você vê que Moisés, né? Você vê que aqui Moisés, quando o povo estava no deserto, murmurando contra o Eterno, dizendo, olha, tu não tinha cova suficiente no Egito para a gente enterrar a gente, tu tinha que trazer a gente para o deserto, né? E aí o povo estava murmurando contra Moisés, né? Só que quando o Eterno, no versículo seguinte, você vê o Eterno dizendo assim, olha, Moisés, eu vi o que o povo estava murmurando contra ti? Não. Ele disse assim, eu vi o que o povo estava murmurando contra mim. O povo estava falando de Moisés, contra Moisés, mas o Eterno trouxe para ele, porque Moisés não tinha poder para tirar eles do Egito. Então, quando eles diziam, olha, não tinha cova suficiente no Egito para tu trazer e fazer a gente morrer aqui, o Eterno entendeu o seguinte, que eles estavam reclamando que era para ter deixado eles morrer no Egito, né? Então, entenda que muitas vezes essa guerra espiritual que há dentro de casa, né, entre familiares, e ali muitos familiares a gente ama, né? Só que termina tendo uma guerra ali. Eles odeiam não aquilo que nós somos, né? Mas aquilo que nós passamos a praticar amando a Deus. Eles odeiam o Eterno, né? É a mesma coisa ele está dizendo, olha, não tem cova no Egito suficiente, tu quer arrastar a gente para o deserto para fazer a gente morrer no deserto, né? Porque quando a gente começa a amar o Eterno, né? Ele nos leva para o deserto. Como? Ele tira comida, ele tira coisas que gostamos de fazer, e ele sai tirando. Ele leva a gente para o deserto. E lá no deserto, nós ficamos face a face com ele, né? E aí, não faz diferença morar no deserto, morar em campos verdejantes. O que importa é estar próximo do Deus de Israel. Quem sabe, né, um pouquinho, ou consegue entender o que eu estou dizendo, né, vai compreender o que o Davi, salmista, está querendo passar aqui, tá? Então, de novo, eu vou ler. Senhor, como não odiar aqueles que te odeiam? Como não abandonar os que se levantam contra ti? Eu os odeio com ódio implacável. Tornaram-se dessa forma meus próprios inimigos. Sonda-me, ó Iarcoa, e analisa o meu coração. Examina-me e avalia as minhas inquietações. Vê se há em mim algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho da vida eterna, ou seja, pelo caminho da palavra dele que leva à vida eterna. Lembra do jovem rico lá? Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Yeshua diz, ande no caminho da Torá. É o que ele diz, ó, guia-me pelo caminho da vida eterna. Está falando de quê? Dos mandamentos, né? Porque quem obedece a Deus, a promessa que o Eterno deu
é a todos os descendentes de Abraão que obedecem aos mandamentos, como Abraão obedeceu, vão ter vida e vida com abundância, né? A consequência disso é a vida eterna, ok? Olha que interessante, tá? Então, lembrando, o salmista aqui, lembre-se, ele não tem Yeshua, ok? Eles não têm Yeshua, certo? Você vê Davi dizendo aqui, ó, eu os odeio com um ódio implacável. Tornaram-se dessa forma meus próprios inimigos. Por quê? Porque eles são teus inimigos, não te obedecem e odeiam as tuas instruções. Então se tornaram meus inimigos, né? E eu sou implacável contra eles, ok? Já Yeshua, lembre-se, Davi não tinha ali Yeshua, né? Então, quando Yeshua veio, Yeshua instruiu, né? Vocês ouviram o que foi dito. Amem seus próximos e odeiem seu inimigo, né? Já Yeshua diz, porém eu vos digo, amem os seus inimigos. Como? Dando abraço, dando beijo, fazendo... Não, é você chegar e instruir a ele a parar de ser adversário do Eterno. Esse é o verdadeiro amor. Porque você vê Yeshua, quando ele veio, ele não deu dinheiro, ele não deu dízimo, ele a ninguém ali, né? Ou seja, o dízimo no sentido de, não é o dar o dízimo lá no templo, né? É de pegar dinheiro e ajudar e dar dinheiro. Ele não fazia isso, né? No entanto, qual era a instrução do amor dele? Ele ensinava como você se conciliar com Deus. Lembra de Paulo? O único intermediador entre Deus e os homens, Yeshua HaMashiach, né? Então, ele instruiu a todos aqueles que eram transgressores, os que eram coxo, andava troncho, né? Eles andavam com um pé na igreja e com um pé ali, um pé no mundo e um pé no farisaísmo, um pé no mundo e um pé no farisaísmo, ou seja, eles eram coxo, andava troncho, né? Hoje seria aquelas pessoas que estão no mundo e na igreja, no mundo e na igreja, no mundo e na igreja, na cabeça delas, né? Entendeu? O que foi que Yeshua fez? Fez eles andar correto, reto, normal, ou seja, curou eles. Eles nem andavam mais no mundo, nem andavam mais no farisaísmo. E hoje, Yeshua está fazendo a mesma coisa com o povo dele, né? Eles nem andam no mundo, nem na igreja. Anda ali, ó, na instrução do Eterno. Aqueles que não conseguiam enxergar cegos, passaram a ver o verdadeiro propósito para nossas vidas, como está lá em Eclesiastes. Para isso nós fomos criados. Temer a Deus, amar reverentemente, obedecendo aos seus mandamentos, né? Eclesiastes 12, né? Ali o finalzinho, os 2 últimos versículos, ok? E logo em seguida que ele fala isso, ele diz, aí o juízo virá sobre a terra, quer para o bem, quer para o mal. Olha, quem acredita que não deve obedecer, vai ter um juízo, por bem ou por mal, não importa. E quem acredita que tem que obedecer, vai ter um juízo, por bem ou por mal, não importa. A questão é, quem está obedecendo a Deus? O ponto que muitos não prestam atenção é que eles dizem assim, ó, pela fé em Jesus seremos salvos. Amém. Né? Vamos pensar matematicamente, vamos esquecer religião, tá? Matematicamente. Ou seja, a pessoa que diz que vai ser salvo só pela fé em Yeshua, né, Jesus, ele aí tem uma porcentagem de chance de acertar, ok? Mas aquele que diz, né, que vai ser salvo através da vida de Yeshua e também obedece a Deus, ele tem uma porcentagem de ser salvo também, né? A questão é, quem diz que vai ser salvo só pela fé em Yeshua, do nome de Yeshua, né? Só pela fé no nome de Yeshua, não é nem no que Yeshua diz, né? Só pela fé no nome de Yeshua. Aí eu creio que o nome de Yeshua eu vou ser salvo, né? Ou seja, não preciso obedecer o que Yeshua diz, nada. Só pela fé no nome de Yeshua. Amém? Amém. Certo? Então, mas aqueles que também guardam os mandamentos e crê, eles têm uma porcentagem maior, né? Vamos dizer aí 50%, né? Por quê? Tanto o que não obedece os mandamentos de Deus, que crê que Yeshua salva, vai ser salvo, quanto o que obedece os mandamentos de Deus e crê que Yeshua vai ser salvo, vai ser salvo. Então, seremos salvos todos por acreditar no nome de Yeshua. Correto? Correto.
certo? Só que um também obedece os mandamentos e o outro não. E se os mandamentos, né, que é ali o que nos santifica, e o próprio Paulo diz, sem santidade ninguém verá o eterno, então aqueles que acreditam que o nome de Yeshua salva e se santificam, têm uma probabilidade maior, né, de ali a promessa do eterno se cumprir na vida dela. Até mais do que aquele que acredita em Yeshua, mas não obedece os mandamentos, não se santificando. Consegue entender? O ponto é, aqueles que dizem que vai ser salvo só por crer em Yeshua, né? Eles acreditam que vão ser salvos só por acreditar em Yeshua, e aqueles que acreditam em Yeshua e guardam os mandamentos vão ser salvos não por guardar os mandamentos, mas por crer no nome de Yeshua. Certo? Então, nesse bloco aí está todo mundo salvo, que acredita no nome de Yeshua. Mas se você tem que se santificar, né? Imagina a salvação seja condicionada a se santificar. E o que é se santificar? Não roubar, não matar, não mentir, não ter imoralidade sexual, como está Apocalipse 22:15, né? Você vê que Apocalipse 22:15 diz, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, né? Os mentirosos. Então você vê que é condicional, né? Ele diz, só crê no nome de Yeshua. Mas Yeshua diz, ficarão de fora esses. Em outro canto, no próprio Apocalipse, ele diz que os homossexuais ficarão de fora também. Ou seja, o próprio Jesus diz que ficarão de fora os que cometem isso, independente de crer no nome dele. Palavras do próprio Jesus. Né? Olha que interessante. Então você vê que é condicional. Tem condições. Não é só crer no nome e acabou. Né? Porque a igreja pregou isso muito tempo. Por quê? Porque lá a liderança estão lá, é só ver o que todo dia no jornal aí, muitas lideranças são acusadas hoje em dia. Né? Tem não, Júlio. Por quê? Tem não. A Philips que eu tenho aí é essa mesmo. Lixa um pouquinho a cabeça dela. Então, é só para vocês entenderem essa questão, né? Porque aqueles que acreditam em Yeshua, resumidamente, aqueles que acreditam em Yeshua e guardam os mandamentos, eles estão com uma condição ou uma porcentagem maior de estarem certos. E os que creem só no nome de Yeshua terminam tendo uma porcentagem menor de estar certo. Ok? Mas se os menores dizem que só se salvam pelo nome de Yeshua, então os que estão guardando os mandamentos também serão salvos. Coisa que eles pregam contra. Né? Você vê que no final a doutrina deles, eles dizem que você crê no nome de Yeshua, você é salvo. E quem cumprir os mandamentos de Deus está sobre maldição. Né? Ou seja, quem guardar os mandamentos vive pelos mandamentos. E quem é que vai conseguir cumprir? Então não vai ser salvo. E não é isso que a palavra diz. Tá? A palavra não diz que se você cumprir mandamento, você vai ser condenado, não. Pelo contrário, a Bíblia inteira fala o oposto disso. Né? O que acontece é aquilo que eu sempre estou dizendo aqui no grupo. Não é os mandamentos, cumprir os mandamentos que vai te justificar. Se você for ver Paulo lá, ele não diz que Yeshua vai te salvar, ele te justifica. O que é justificar? Você estava em pecado, e aí vem um e carrega a tua enfermidade, ou seja, ela te coloca numa condição de ali perdão dos pecados diante do Eterno. Ele te redime os teus pecados diante do Eterno. Consegue entender o papel de Yeshua? Só que depois que você é purificado, justificado, tu vai voltar a cometer as mesmas obras que você praticava, que te levou a precisar de Yeshua para te justificar. Quantas vezes Yeshua vai te justificar diante do Eterno? Mas todo mundo peca. Amém. É verdade. Mas isso não é desculpa para você continuar nas mesmas obras que você tinha. Se você sabe que antes de Yeshua comer carne de porco, por exemplo, ou quebrar o Shabat,
ou adultério, ou qualquer outro mandamento, te levaria à condenação eterna diante dos olhos de Deus, ok? Então, você, ao mesmo tempo, você sabe que depois que Yeshua te justificou, você não deve voltar a cometer essas obras. É obras que o Eterno rejeita. Então, não é para fazer você ser salvo o mandamento, mas obedecer aquele que salva, para isso serve o mandamento. Agradar aquele que te salva. E quem é que te salva? O próprio nome do Messias diz, Yahweh. Ok? Vou continuar aqui. Eu li parte do Salmo 139 de Davi, do versículo 19 ao 24. Ok? Vou ler os 140 agora. Livra-me, ó Yahweh, do homem mau. Preserva-me do homem violento, daqueles que planejam maldades no coração e todo dia provocam contendas, ou seja, discussões. Eles aguçam a sua língua como uma serpente. Tem veneno de víbora em seus lábios. Tem muitos na Techuvá assim, viu? Cuidado. Yahweh, guarda-me das mãos dos ímpios. Preserva-me do homem violento, daqueles que tramam a minha queda. Olha, lembra que ele falou, no que eu li agorinha, o que é um homem ímpio, tá? Homem ímpio é aquele que conhece a palavra de Deus, que pronuncia o nome do Eterno em falsidade, com segundas intenções. Então ele conhece os mandamentos, ele sabe da vontade de Deus, pronuncia o nome de Deus, jura no nome de Deus, mas não é sincero ao Eterno de Israel. Então, muito, mas muito cuidado. Por isso que eu disse que na Techuvá tem um mói. Os arrogantes. Outra coisa que tem muito na Techuvá, viu? Eu não vou nem falar da igreja tradicional. Estou falando da Techuvá, ok? Os arrogantes prepararam armadilhas contra mim. Perversos estenderam redes no meu caminho e armaram emboscadas para me atacar. Eu declaro ao meu Senhor, meu Deus, tu és o meu Elohim. Ouve, ó Yahweh, o meu clamor. Ó soberano Yahweh, meu Deus e meu Salvador. Ou seja, qual o nome do Deus de Israel? Yahweh. Yahweh, Salvador. Yahweh que salva, ou seja, Yahoshua. Então você vê que o nome do Filho declara que quem salva é o Pai. Tu me protegeste a cabeça no dia do combate. Senhor, não atendas aos desejos dos ímpios. Não permita que tenham êxito em suas intrigas. Olha que interessante. Não atenda aos desejos do ímpio, tá? Então você vê que pelo salmo que eu acabei de ler aqui, você vê que tem muito ímpio dentro dos crentes. E o que é ímpio para o Eterno? Não obedecer aquilo que ele manda, tá? Ou seja, você vê o povo do mundo, eles não estão obedecendo a Deus porque não conhecem a palavra de Deus. Já vou! Não conhece a palavra de Deus, ok? Mas os crentes, eles conhecem e escolhem não obedecer. Quem é ímpio de verdade? Já volto, 2 minutos. Não conhece a palavra de Deus, ok? Mas os crentes, eles conhecem e escolhem não obedecer. Quem é ímpio de verdade? Então você vê que os ímpios, né? Muitas vezes a gente considera ímpio qualquer pessoa do mundo, né? Mas quem é mais ímpio do que aquele que sabe o que tem que fazer e faz o oposto, né? Você vê que o Eterno sempre diz que seremos julgados, aquele que sabe mais vai ser julgado por mais, o que sabe menos vai ser julgado por menos, né? Ou seja, e muitas pessoas não levam em consideração isso que estamos tentando falar aqui, né? Você vai na igreja e diz assim, aqui só tem ímpio. Não, ímpio é lá fora, né?
Só que lá fora é feito Paulo disse. Tem uma passagem de Paulo que ele diz assim, que muitas pessoas do mundo nem conhecem o Deus de Israel, mas eles sabem, é da natureza deles. Eles não mentem, eles não roubam, eles não enganam, eles não adulteram, né? Ou seja, eles são mais convertidos ao Deus de Israel, sem nunca ter ouvido falar do Deus de Israel, do que muitos que estão dentro da igreja, que estão mentindo, enganando, roubando, adulterando. E outra coisa, comendo carne de porco, isso, aquilo outro. Ó. Quantos cara que faz musculação não come carne de porco? Por quê? Porque a carne de porco inflama, né, aquilo que eles estão batalhando para fazer, né, ali produzir músculos. Né? Eles querem um resultado. E a carne de porco atrapalha eles. Camarão atrapalha. Eles sabem que isso faz mal. E aí ele para de comer, não porque o Deus de Israel mandou, mas ele tem obras ali do Deus de Israel, muitos deles, né? Então, claro que às vezes eles param de comer essas coisas, mas a impiedade dele em outros mandamentos é horrível. Mas ele, lembrando, eles não conhecem o Deus de Israel, mas a igreja lê a palavra todos os dias. Diz assim, a minha palavra dura para todo sempre. Eu colocarei os meus mandamentos acima do meu nome, né? Ou seja, vai passar céu e terra e não será tirado uma vírgula, um ponto, um iudo das Escrituras. E Yeshua, isso é o Pai falando lá na Torá. E o Filho vem e diz, ó, não vai passar céu e terra e não vai ser retirado um ponto ou uma vírgula das Escrituras. Ou seja, não pense que vim abolir Moisés e os profetas, eu vim cumprir, um servo não pode ser maior do que o seu mestre. Você que é a vida eterna, guarde os mandamentos. Ou seja, quantas vezes ele lê isso e rejeita o amor de Deus? Quem é ímpio de verdade? Os crentes que estão dentro da igreja fazendo isso, ou aqueles que estão do lado de fora, né? Às vezes desobedecendo, pouquíssimas vezes obedecendo ao Eterno, sem nunca ter ouvido falar dele. Quem é o ímpio de verdade que Davi está falando aqui? Você vê que tem muitos lá fora que nunca ouviram falar do Deus de Israel, mas agem de acordo com o que é correto. Agem de acordo com o que é correto. Se eles não conhecem o Deus de Israel, será que eles vão usar o nome do Deus de Israel em falsidade? Ou em vão, como o salmista estava reclamando aqui? Olha, versículo 29. Pessoas com má intenção que pronunciam o teu nome, então conhece o Deus de Israel. Né? Tomando em falsidade como e se tornam teus inimigos. Quem é que conhece o nome do Deus de Israel? Só quem está buscando. Consegue entender quem é ímpio de verdade? Cuidado com a techuvá. Cuidado com a igreja. Né? Às vezes nós estamos no meio mais cheio de maldição do que às vezes está no mundo. Eu declaro, ó Senhor, Tu és o meu Deus. Ouve, o Senhor, o meu clamor. O soberano Senhor, o meu Deus e o meu Salvador, Tu me proteges a cabeça no dia do combate. O Senhor não atenda os desejos dos ímpios, ou seja, as orações. Não ouça as orações dos ímpios. Ou seja, o que é ímpios? Aqueles que desobedecem os mandamentos. Então, não escuta as orações deles. Não permitas que tenham êxito em suas intrigas, né? Você vai ver Salomão falando a mesma coisa do versículo 8 aqui do Salmo 140, só que ele fala com outras palavras, né? Aquele que desvia o seu olhar dos mandamentos de Deus, até suas orações são uma abominação. E Salomão deixa claro isso. Várias vezes nas Escrituras, o Eterno lá em Isaías mesmo diz, ó, vocês estão desobedecendo, não querem me obedecer, rejeitam a minha Torá, então eu não ouvirei mais as suas orações. Oséias diz a mesma coisa, né? Eu acho que Oséias 4, deixa eu ver aqui. Eu lembro que eu salvei aqui, que eu queria mandar para um irmão. Eita,
Foi no YouTube, não vai ter. Eu acho que é Oséias 4:4, se eu não me engano. Ele fala, né, que porque eles não quiseram ouvir a palavra de Deus, rejeitaram a palavra de Deus, o Eterno vai rejeitar as orações e os filhos deles também, né? Interessante. Recaia sobre a cabeça dos que me ameaçam toda a malignidade que suas bocas profiram. Caiam sobre eles carvões em brasa e sejam arrastados para as covas em chamas, das quais jamais possam escapar. Nenhum caluniador se estabeleça sobre a terra, e a desgraça persiga os agressores com golpes sobre golpes até a sua completa destruição. Sei que o Senhor defende a causa do oprimido e faz justiça aos pobres. Com certeza, os justos darão graças ao teu nome. Lembre-se, justo, tem no canal. O que é ser justo de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Não é aquilo que nós entendemos por justiça hoje, não. É o que a palavra de Deus mostra o que é ser justo e justiça. Tem um vídeo no canal aí, chave de entendimento, que é ser justo diante dos olhos do Eterno. Se eu não me engano, é assim o nome do vídeo. Eu vou dar a dica: obedecer os mandamentos, tá? Então, nenhum caluniador, né, estabeleça sobre a face da terra, e a desgraça persiga os opressores com golpes sobre golpes até a sua completa destruição. Sei que Yahweh defende a causa do oprimido e faz justiça aos pobres. Com certeza, os justos darão graças ao teu nome, e os homens íntegros habitarão em sua presença. Olha que interessante, os homens íntegros, ok? Salmo 141. Yahweh, elevo o meu clamor a ti. Vem depressa, presta ouvido à minha voz, quando te invoco, que a minha oração seja como incenso diante de ti. Minhas mãos erguidas ofereceram oferendas vespertinas, né? Olha que interessante. Você vê aqui que ele fala, aqui também, como lá em Apocalipse, que as nossas orações seja como um incenso agradável ao Eterno. Olha que interessante, né? Hoje, nós não podemos fazer sacrifício. Podemos fazer, né, ofertas de incenso ao Eterno? Sim, através das nossas orações. Principalmente quando a gente conhece o que é santo e profano, puro e impuro. Que a gente se separa, né, dessas coisas que as pessoas ignoram, né, e entra na presença do Eterno em santidade, né, pureza, ok? E não naquilo que o nosso coração, né, mas eu estou falando com relação literal, que o Eterno diz que é puro e impuro, né, não tocar em animais que não sejam kosher, né, ou seja, o que é animais que não sejam kosher? Aí você vai lá ler Levítico 11. Por exemplo, você tocar num camarão, né, que já morreu, você fica impuro, tá? Por quê? Porque ele é um animal impuro, você não pode comer, ok? Então, entrar na presença do Eterno, não estando impuro, ainda é mais aceitável ao Eterno, aqui como mostra um incenso diante de ti. Senhor, põe uma guarda à minha boca, coloca um guarda à minha boca, fica de vigia à porta dos meus lábios. Não deixe meu coração inclinar para a maldade, para a prática de ações iníquas. Olha que a gente falou de iniquidade agorinha, pela própria palavra de Davi, o que é, tá? Na companhia dos malfeitores, que eu jamais participe dos seus banquetes. Por quê? Por que tem no banquete de ímpios? Você vai ver, eu me lembro de Daniel. Lá Daniel, ele era o braço direito de Nabucodonosor, né? Um eunuco, uma pessoa que era desprezada por todo o reino da Babilônia, mas terminou se tornando o braço direito, e ele tinha direito de comer da mesa, da comida e do vinho de Nabucodonosor, da mesa de Nabucodonosor.
Mas o que é que Daniel escolhia fazer? Ele comia raiz e água, mas não comia da mesa Nabucodonosor. Por quê? E você vê que o Eterno, quando o anjo chega, Daniel ora, o anjo chega e diz assim: Daniel, antes de tu começar a orar, Deus já tinha me enviado para te dar a resposta do que tu estava perguntando. Deus te ama muito, ou seja, quem é que quer ouvir, né, uma frase de um anjo ou até o próprio Eterno dizendo assim que ama muito você? Mas será que você está disposto a pagar o preço que Daniel pagou para ouvir essa frase? Muitos aí dizem que sim, mas não quer pagar o preço, né? Não deixe o meu coração inclinar para a maldade, para a prática de ações iníquas com a companhia dos malfeitores, que eu jamais participe dos seus banquetes. Que me castigue o justo. É um favor que me repreenda. Olha que interessante. Que me castigue o justo. O cara está pedindo para ser corrigido. É um favor que me repreenda. É óleo perfumado que minha cabeça não vai recusar, pois a minha oração persiste contra a prática dos malfeitores, contra a rocha que foram destruídas todos os juízes, que diante das minhas palavras de sabedoria se mostraram insensíveis, né? Então, muitas pessoas que se acham justas e sábias não conseguem compreender aquilo que está sendo querendo ser dito e terminam sem essa sensibilidade do que é o amor do Eterno verdadeiramente, não param para ouvir o evangelho que poderia salvar eles, né? Como disse o jovem rico, de novo, eu já citei isso hoje, vou citar de novo. O jovem rico chega para Jesus e diz: o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus simplesmente olha para ele e diz: vai e guarda os mandamentos. Bom, acabou, sem arrodeio. Não precisa Paulo redigir uma carta de 4 folhas para dizer isso não, né? Aí vai enfeitar. O problema de Paulo é esse. Ele quer enfeitar, mostrar que sabe muito, e aí terminou trazendo doutrinas, né, de confusão para a igreja. Agora, aqueles que conhecem o que Paulo está falando vão entender mais bonito ainda o que Paulo diz. Mas o problema é que muitos têm preguiça de ler, por exemplo, o livro de Daniel para entender o que é que o Eterno quer de verdade, e aí quer entender Paulo com a doutrina que ele cresceu hoje no Brasil, né? Ali em Santa Amaro, ou esses bairros mais simples nossos, né? Quer entender com a filosofia de onde ele nasceu, não a filosofia que está contida na Bíblia, tá? Olha que interessante. Você vê aqui que ele pede para ser corrigido pelo justo, né? Quem é o justo? Yeshua. Quem é mais justo do que Yeshua? O Eterno, né? Então ele diz assim, ó: me castigue o justo. Quem? Deus. É um favor que me repreenda. Por favor, me repreenda, porque se ele mostrar o que está errado, ele não vai mais praticar e vai encontrar ali a misericórdia de Deus na vida dele, né? Muitos não querem nem ouvir falar em repreensão, tá? Como a terra é arada e sufocada, assim são espalhados os nossos ossos à beira da sepultura. Entretanto, os meus olhos te contemplam, ó soberano Deus. Eu te deposito toda a minha confiança. Não me entregues à morte. Olha que interessante, né? Aqui ele está dizendo que todos os seres humanos, uma hora ou outra, né, assim como o agricultor cava a terra para colocar o feijão e tapar a terra para crescer uma planta a partir do feijão ali que foi arado e jogado à terra, né? Nós seres humanos também a terra é cavada, é jogado os ossos, depois a terra é fechada. A questão é: existe vida naqueles ossos, né? Ou seja, se a gente chegou ao ponto, né, dos ossos lá, será que vai ter vida? Aqueles que se tornam semente do Eterno, que tem a palavra de Deus, vão germinar novamente e se tornar árvores, né? Por isso que o Eterno compara a gente tanto à árvore. Você vê em Apocalipse lá: eles serão como árvores à beira do rio, que darão frutos uma vez por mês, né?
e serão fortes, e as suas folhas serão para a cura das nações, né? Ou seja, é ali um ser humano, né, que foi cavado a terra, trabalhada, foi enterrado, né? E aqueles ossos ali gerou uma vida, né? Mas aqueles que estão mortos vão gerar vida? Não, já estão mortos mesmo, não germina, né? Como muitas vezes você joga, quem aí já tentou plantar, né, e não tem experiência, sabe quantas vezes pegou a terra, cavou, botou as sementes direitinha lá, fechou a terra, botou água e ela não germinou, né? Porque aquela semente não tinha vida, tá? Não tinha vida. Mas a semente que tem vida, você vai, coloca tudo direitinho, faz a mesma coisa e ela germina, tá? É assim os seres humanos. Aqueles que têm vida, eles são plantados na terra e se tornam árvores e dão frutos, né? Mas aqueles que não têm vida, continuam lá, debaixo da terra e não sai mais. Por isso que muitas vezes a promessa do Eterno é trazer ressurreição, né? Ou seja, trazer de volta a vida, né? Por isso que ele diz que aqueles que vão para a morte e estão longe do Eterno nunca encontrarão a vida novamente, não serão ressuscitados. Por quê? Porque eles serão enterrados e lá vão ficar para sempre, não vão mais sair, né? Por causa da desobediência, né? Para a gente entender isso, é como o pessoal diz, né? O coveiro, né? Ele é o guarda de uma prisão que ninguém nunca mais saiu de lá, né? É uma prisão que ninguém sai. Olha que interessante, ok? Por quê? Porque muitos morrem em transgressão, rejeitando o amor do Eterno, rejeitando o amor, né, ali de uma pessoa na vida dele. Porque com certeza antes da morte dele, antes do juízo, o Eterno mandou muitas pessoas falar o evangelho a ele e ele rejeitou todas elas. Essa é a grande questão. Entretanto, os meus olhos que te contemplam, ó soberano, o Senhor, eu te deposito toda a minha confiança, minha emunar, tá? Confiança é emunar. Eu deposito a minha fé. Não me entregues à morte. Guarda-me da cilada que me amarram, de armadilhas do malfeitores. Caiam todos os ímpios em sua própria rede, enquanto eu prossigo ileso no meu caminho, ou seja, na minha instrução, na minha halahá. E qual é a instrução que ele está falando aqui? A do Eterno. Salmo 142, esse é o último, tá? Então, os irmãos aí, para não ficar muito grande, e o pessoal aí fica cansado e para de ouvir. Já estou falando quase uma hora. Salmo 142. Em alta voz, clama ao Senhor. Em alta voz, suplica ao Senhor as suas misericórdias. Derramo diante dele a minha queixa, e a ele apresento a minha angústia. Quando esmorece em mim o meu espírito, tu conheces o caminho que devo seguir. Na vereda que percorro, ocultaram-me uma armadilha para mim. Olha que interessante. Quando meu espírito esmorece, o Eterno conhece o caminho que eu devo andar. Caminho é halahá, instrução. Então, qual é a instrução? Qual é a instrução, o caminho que o Eterno quer que você ande? Você estando com o espírito elevado ou com o espírito abatido? A Torá dele. Esse é o caminho que você deve andar. Ah, eu estou deprimido, eu acho que eu não vou ser salvo, eu acho que não tem jeito para mim, o Eterno não quer saber de mim. O que é que você faz? Um pior de todas as hipóteses, todas elas mesmo, para e obedece os mandamentos. Porque se você obedecer os mandamentos, é certo que a ira de Deus vem sobre ti, assim como vem sobre todos os que pecaram, certo? Qualquer um, mas obedecer os mandamentos é um sinal de que o Eterno ainda está te dando uma chance. Consegue entender? Quando tudo der errado, quando tudo der errado, um sinal que o Eterno ainda te ama é você conseguir cumprir pelo menos um mandamento dele. É você caminhar na instrução dele. Quando teu espírito estiver abatido, destruído, se você obedecer um mandamento,
é porque ele ainda tem misericórdia da tua vida. Porque se ele não tivesse, certamente você não estaria vivo, nem com possibilidade de guardar um mandamento. Então, na pior tempestade, obedeça ao Eterno. E é certo que se você segurar na mão dele, obedecendo os mandamentos, e o que é segurar na mão do Eterno? Obedecer os mandamentos. É certo que você vai passar por essa tribulação, que é a nossa vida e todas as tribulações que vêm junto com essa vida. Ok? João diz isso, que é interessante. Ele diz assim, ó, filhinhos, recomendo que vocês não pequem, mas se pecarem, existe um advogado à direita do Pai, Yeshua HaMashiach. Qual é o problema? A igreja atual criou uma doutrina para abusar disso. Como tem Yeshua à direita do Pai, pode continuar pecando à vontade, que Yeshua está lá para defender. Esse é o problema. E aí eles entram num buraco maior, até o dia que o Eterno dá a sentença, eles morrem, vão para a terra e não brota vida mais ali. Né? Realmente é ossos, e de osso não brota. Ok? Continuando. Olha para a direita e vê que ninguém se importa comigo. Olhei para a direita e vi que ninguém se importa comigo. Perdido está para mim o refúgio. Ninguém se preocupa com a minha alma. A ti, Elohim, clamei, declarando, tu és o meu refúgio. Minha partilha na terra dos viventes. Atende aos meus apelos, pois estou muito exausto. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma desta prisão, para que eu dê graças ao teu nome. Então os justos me rodearam por causa da tua bondade para comigo. Olha que interessante. Ele aqui está dizendo que este corpo e onde nós estamos é uma prisão. Me liberta dessa prisão para que eu dê graças e louvores a ti. Né? Salmo 142. Isso é um assunto para outro episódio. Né? Eu sempre falei sobre essa questão da prisão, né? Onde nós estamos. Ok? Eu vou ler aqui. Não, na verdade eu li aqui o Salmo 139, o finalzinho dele, 140, 141 e 142. Quem escutar esse áudio aqui, não sei onde ele vai chegar, vê esse áudio e depois de ler sozinho, você vai ver algo extraordinário no Salmo. É feito o Evangelho. Você conhecer a vontade de Deus, entender a Torá, entender o que é amar a Deus, de acordo com o que está na Bíblia. E aí você vai ler Jesus, você vai ler Paulo, você vai ler Pedro, João, você vai entender um evangelho muito diferente daquele que foi pregado. Mas muito mesmo. Não tem nem comparação da beleza e da glória de Deus que é o Novo Testamento. Né? Mas aqueles que não vivem, não praticam e não conhecem a Torá do Eterno, a instrução dele, o amor dele para o mundo, a luz que veio ao mundo, que é a Torá, né? Ela veio muito antes ali com Moisés, ou seja, Yeshua veio muito antes ali com Moisés, através dos mandamentos, né? Ou seja, veio ali o que Yeshua é de verdade, através dos mandamentos a Moisés, e Deus, o Mashiach, entregou a Moisés e deixou como herança para os descendentes de Israel para todo sempre. Mas eles não conseguiram entender. Por isso que quando Yeshua chega nos fariseus, diz assim, ó, se vocês obedecessem a Moisés, vocês me reconheceriam. No entanto, eu estou na frente de vocês aqui, vocês não me reconhecem. Por quê? Porque os mandamentos é Yeshua. Ele manda honrar o pai e a mãe, porque ele honra o pai dele. Ele manda você não invejar a coisa dos próximos, né? A mulher, os pertences, porque ele não inveja nada de ninguém, ele não quer nada de ninguém. E isso é muito interessante.
É só a gente compreender isso, né? Primeiro, o Yeshua veio através de Moisés, pela biografia de Yeshua que Moisés escreveu e deixou de herança para Israel. Depois ele veio em carne, né? E depois ele vai vir em espírito agora, né? Para julgar e derramar a ira do Eterno sobre todos aqueles que não buscam fazer a vontade do Eterno, né? E tem uns que estão dentro da igreja e outros que estão fora. Essa é a questão. O grande porém é se nós vamos conseguir fazer a vontade do Eterno como ele quer, provavelmente não. Mas pelo menos nós estamos tentando, né? Tentar é bem diferente de nem tentar, né? Essa é a grande questão, tá? Eu li aqui os Salmos: santificado seja o teu nome, que o mundo venha reconhecer que o teu nome é Kadosh, Kadosh, Kadosh. Venha a nós o teu reino e a justiça desse reino. E seja feita a tua vontade sobre esta terra, assim como é feita no céu. O pão nosso de cada dia que tu nos dás hoje, perdoa as nossas ofensas. Nos dá um coração semelhante ao teu, Pai, para que possamos vir pedir perdão a quem ofendemos e perdoar todos aqueles que nos ofenderam. Nos livra, Pai, da ação do maligno, de todo o pecado que ele criou sobre a face da terra para nos desviar da tua presença. Repreende o adversário de nossas vidas, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Bashem e Yahushua Hamashia. Amém. O Espírito Santo, ele veio me dizer que o noivo vem buscar a sua igreja. Eu vi quando o céu se abriu, eu vi a fala de Deus. Eu vi Jesus dizer, minha igreja orou comigo na terra, e orar comigo no céu. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me batizar. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me salvar. Eu ia pelo um caminho, encontrei um homem, fiquei olhando aquele homem que era, mas veio na minha mente, é Jesus que está ali, 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 porque Jesus, ele é poderoso. O Espírito Santo, ele veio me dizer que o noivo vem buscar a sua igreja. Eu vi quando o céu se abriu, eu vi a fala de Deus. Eu vi Jesus dizer, minha igreja orou comigo na terra e agora vai orar comigo no céu. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me batizar. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me salvar. Eu ia pelo caminho deserto, encontrei um homem, fiquei olhando aquele homem que era, vai ver na minha mente, é Jesus que está ali, 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 porque Jesus, ele é poderoso. Glória a Jesus, glória a Deus, glória ao Espírito Santo de Deus. Meu Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Glória a Jesus, glória a Jesus. A paz do Senhor para todos, no nome de Jesus Cristo. Jesus abençoe vocês todos. Abençoe eu e abençoe os irmãos todos aí. Amém. E abençoe as crianças, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus.